Eu me chamo Sara Fátima do Nascimento, eu tenho 26 anos, sou natural aqui do município de Concórdia e sou servidora pública. Eu sou filha de pai sudanês, a minha mãe é italiana, meu pai é da religião islâmica, né, ele é muçulmano, minha mãe sempre foi criada com a religião católica, então eu sempre vivi nesse meio termo, né, convivendo com as duas culturas. Meu pai falava árabe e minha mãe português, então desde pequena eu tive esse choque de duas culturas, assim, eu cresci vivendo um pouquinho da cultura muçulmana, da cultura árabe e um pouquinho da cultura ali da minha mãe, né, da cultura italiana, então foi um misto, assim. Minha família por parte de pai é toda da África, né, então são todos negros. Eu prefiro usar o termo preto, não gosto de usar o termo negro. E então todos são pretos, né? Todos são muçulmanos, todos são pretos. Eu não conheço toda a minha família, tá? Eu conheço parte da minha família. Eu conheci minha avó só em 2017 e quando eu tinha 12 anos eu fui morar em São Paulo e meu pai queria que eu aprendesse a cultura, que eu aprendesse a falar árabe, então ele me matriculou num colégio interno. Eu morava num colégio que era um internato, tipo islâmico, que seguia, mas eu estudava num colégio particular naquela época, só que não era da religião islâmica. O pessoal da escola já pagava pra gente estudar no colégio particular, né? Então a nossa rotina era bem... A gente acordava muito cedo e almoçava por volta das 2 da tarde, assim, então, porque depois da escola a gente tinha que estudar o árabe. Pra mim, morar lá era muito difícil porque minha mãe era daqui e ela não tinha condições de ir sempre pra lá me visitar. E todo final de semana minhas colegas saíam com os pais e meu pai não vinha me buscar, então eu ficava naquela escola com os funcionários da escola mesmo. Então eu não fiz muitas amizades quando eu morei fora, fiz poucas amizades, sofri bastante bullying. Eu sofri bullying desde do prézinho, assim, pra falar a verdade, até ensino médio. Sempre sofri. Antes de existir a palavra bullying, eu já sofria, né? Então, na minha adolescência, eu passei um tempo nesse colégio, né? Porque com 12 anos eu tava começando ali na pré-adolescência. Daí, eu fiquei 1 ano e 6 meses, depois fui morar com meu pai 6 meses e depois retornei pra Concórdia. Então, quando eu tinha 13 anos, eu já estava residindo em Concórdia novamente. Passei minha adolescência aqui, né? Eu tive poucos amigos negros, assim, que eu não tinha referência, não tinha... Acho que na minha sala eu não lembro de ter outras colegas negras, assim. E... acho que até tive, mas... a gente não tinha essa coisa de, vamos se unir. A gente ainda não, né? Não tinha essa percepção do que era o racismo, assim, né? A gente se percebe negra quando uma pessoa aponta pra você e fala: teu cabelo é feio, teu cabelo é diferente, você é diferente, você é... Era uma coisa que a gente não queria muito ser, entende? Porque associava uma pessoa negra a uma coisa negativa. Então você pensava: meu Deus do céu, por que eu sou... Além de eu sou negra, eu sou gorda, eu sou pobre, então é tudo em cima de mim, sabe? Me sentia mal, né? Eu passava o recreio, assim, afastada. Depois eu comecei a fazer amigos, assim. Eu tinha meus amigos, mas eu sofria bullying sem eles saber, né? Porque quando eu via as pessoas que iam me fazer mal, eu tentava me sair de perto para não passar pela situação de novo, né? Já me chamaram de suja, de que eu não tomava banho, que meu cabelo era feio. Essas coisas, né? Até a gente sofre tanta pressão estética, tanto racismo, que durante um tempo eu tive o cabelo liso, assim. Eu me sentia melhor quando eu estava com o cabelo liso. Claro, antes ali a gente ainda tinha muita coisa pra se desconstruir, pra entender, né? Naquela época a gente não tinha referência de cabelo crespo, cabelo cacheado como uma coisa bonita. Então você acaba indo para esse lado de vou fazer alisamento, vou mudar para ficar igual às outras pessoas. A gente ligava a TV, não via quase negros em papéis importantes, até hoje é a mesma coisa.
E claro, hoje em dia é muito mais, né? Mas naquela época não tinha referência, tinha pouquíssima referência, assim. A gente até não assistia muito televisão, então não tinha internet, teve uma época assim que a gente não tinha internet, então era difícil você saber, tem outras pessoas que passam pela mesma coisa que você, tem outras pessoas que sofrem também, ou a pessoa tal já assumiu o cabelo dela, é assim mesmo, ela vai usar. Então é uma coisa muito recente essa coisa de se empoderar, né? Mas eu nunca consegui emprego assim, vou lá, eu quero ser atendente de uma loja ou secretária, não tinha perfil para ser, não, nunca estive no padrão, então essas vagas não eram para mim. Eu sempre tive que ou fazer concurso ou era tudo através de prova para você estar ocupando um lugar, né? Então todos os meus empregos foram através de uma prova, através de estudo, né? Nunca consegui, vou tentar, vou mandar um currículo. Até chamavam para entrevista, mas você nunca passava para a segunda entrevista, né? O termo racismo foi muito pouco abordado, né, pela minha família, assim. Porque meu pai, lá, ele desconhecia, né? No país deles desconhecem, são todos negros, todos pretos, né? E por parte de mãe, eu até sofria um pouco, assim, com piadinha, racista, com preconceito, Então até hoje existe ainda essa questão, às vezes no Natal ali tá todo mundo reunido, solta uma piada racista comigo ali junto, né? Então ainda tem muito para se desconstruir, né? Então é um processo, eu sei que ninguém nasce desconstruído, ninguém nasce alecrim dourado, né? Mas eu acho que as pessoas têm que procurar também, né? Estudar e melhorar. Eu sabia que eu sofria algum tipo de discriminação, mas como era muita coisa junta, tinha questão do padrão, tinha questão do cabelo, eu já nem sabia mais o que era. Eu sabia que tinha um misto de preconceitos, de discriminação, eu sabia que eu era excluída de certa maneira e que não tinha referências, mas eu não sabia o motivo específico, é porque você é preta. A gente não sabia porque que eu era seguida, entrava no mercado, não sabia porque tinha o segurança me olhando atrás. Ou se eu estava numa loja, não sabia por que o segurança estava me seguindo. Não tinha noção que, é por conta da tua cor, entende? Eu achava que eram outras questões, ou tentava me enganar, eu não sei, né, exatamente. Mas eu fui ter essa percepção do que é racismo agora, né? Há pouco tempo, é uma coisa muito recente para mim, ainda estou estudando muito, assim, né, essa questão. A minha percepção sobre a palavra racismo é uma coisa muito recente, né, como eu disse. Eu acho que pra gente entender, pra gente estudar, a gente tem que ter referência, as pessoas têm que abordar, têm que falar sobre, né? Então é um processo pra gente se desconstruir, tanto quem não é negro, quem não é preto, estudar para se desconstruir, para melhorar, para entender que existe o racismo estrutural, que existe o racismo velado, né? Quanto para a pessoa negra estudar para ela entender quais são os direitos dela, o que ela tem que fazer, como ela tem que se posicionar para acabar com isso, né? Muitas mulheres negras, elas não são assumidas nos relacionamentos, né? Então é por conta do racismo, né? Ou é por medo de apresentar para os pais, por medo da pessoa sofrer, não sei, acho que é um misto, assim, né? Mas existe sim essa solidão da mulher negra. Eu acho que a gente está muito longe do nosso ideal ainda. Então, ainda nas universidades os negros são minorias, em cargos de chefia negros são minorias. Então, ainda não me sinto representada o suficiente, sabe? Eu acho que eu quero muito mais que isso, né? Quero uma atriz protagonista negra. Claro, teve, mas muito pouco, acho que dá pra contar nos dedos a quantidade, né? Então eu acho que a gente tá começando, só que vai ser um processo muito longo ainda. Então eu quero ver muito mais, né? Eu me inspiro muito com a Isa, né? Que é uma mulher negra, cantora de pop, né? Ela tem uma história assim muito bonita também. Baco Exu do Blues,
Então ele faz música, ele faz rap para pessoas negras, pessoas pretas. Então quando eu ouvi o disco dele, assim, o álbum, né, pela primeira vez eu fiquei, caramba, é isso, mano. Então tem mais pessoas que passaram pela mesma coisa e é muito louco como eu me sinto representada e como eu mudo a minha expressão, a minha postura quando eu escuto uma música dele, sabe? Eu cresço assim. Então eu quero ser isso para as pessoas também, né? Principalmente para as pessoas pretas, mas não só para as pessoas pretas, para todas. Mas eu quero me sentir, eu quero representar alguém, assim como eu me sinto representada por alguns artistas. Cultura negra existe e muita gente tenta copiar hoje em dia, se apropriar do que a gente tinha, do que a gente tem e do que a gente construiu. Agora que é considerado bonito, todo mundo quer, né? Na época que eu usava trança no cabelo era horrível, mas agora, como se tornou uma coisa para a sociedade que é bonita, que é moda, todo mundo quer. Então existe sim a cultura negra, mas é uma cultura que foi criada através de muito sofrimento, né? Então as pessoas não entendem, não aceito quando a gente diz que é uma questão de apropriação cultural, porque elas entendem que é só um penteado, mas elas não entendem o contexto por trás, né? Ou entendem, mas, né, deixam de lado ou ignoram. Elas consideram que não é algo relevante, assim. E tem sim a cultura negra e tem que ser respeitada, e eu acho que a gente tem que passar isso para os nossos filhos, a gente tem que estudar. Eu me sinto muito leiga ainda na questão da cultura negra, mas é uma coisa que eu estou estudando, porque eu não tive referências, eu não tive alguém que me ensinou desde pequena. Ser negro no Brasil é difícil. Toda a minha história mostra o que é ser negro no Brasil, das dificuldades que vêm desde a infância, né? E como a gente não tem como se comparar com outras pessoas negras, porque a gente parte de outro ponto de partida. Então, algumas pessoas têm mais oportunidades que eu, outras têm menos oportunidades que eu, né? Algumas sofrem mais preconceito do que eu, porque eu sou aceita em mais lugares porque tenho a pele, sou negra, né? Mas eu tenho a pele mais clara, né? Dizem negra em outros tons, né? Existem diferentes tons de negro. Então eu não sou menos negra por conta disso, mas às vezes eu sou aceita em mais lugares. Eu tenho que entender isso e considerar isso e respeitar isso também. Ser negro em Concórdia, pra mim, negra em Concórdia, além de ser preta, sou mulher, né? Então sempre foi difícil também, né? Minha história de vida nunca foi fácil aqui. Tive dificuldades para conseguir a questão do emprego, né? Sempre dificuldades ainda na infância para fazer amizades, mas ainda que aqui no município eu fui melhor recebida do que em alguns lugares que eu morei fora, né? Então, como eu nasci aqui, eu gosto de Concórdia, me sinto bem, mas acredito que as pessoas precisam melhorar, sim, se desconstruir, né? Eu acho que é um processo, ninguém nasce perfeito, ninguém nasce desconstruído, ninguém nasce com a visão, ninguém nasce entendendo o que é o racismo, alguns sim, alguns não. Então, é tudo um processo, mas as pessoas negras precisam entender o que é para se posicionar e as pessoas brancas precisam entender o que é para não repetir, para entender o privilégio que tem, né? Para entender as questões e melhorar assim, o tratamento, melhorar como pessoa, né? Evoluir como ser humano. Não existe só a Semana da Consciência Negra, né? Vamos reverter isso, vamos melhorar isso, pensar em outras políticas públicas para os negros, né? Então, não só durante a Semana da Consciência Negra. Eu acho que a arte, ela me salvou, né? Então, tanto o teatro, assim, que eu comecei a fazer, eu sempre fui uma pessoa extremamente insegura, né? E acho que muito por conta do que eu vivi. Então, tava toda hora ali sofrendo um preconceito aqui, racismo ali. Então, não tem como você se tornar uma pessoa segura sofrendo, passando por tudo isso, né? Então, a arte era uma forma de me expressar, de eu gritar, de eu jogar pra fora o que tava preso ali na garganta, né? Então, eu comecei
cantando aos 9 anos, assim, então eu já participava de festivais desde pequena, assim, né? Nunca ganhava, mas eu já participava, não sabia nem o que era tom. Então depois eu comecei a estudar música e fui melhorando, né? Daí comecei a ganhar prêmios, mas antes disso eu já cantava há muito tempo, assim, e eu lembro também que a gente cantava, não ganhava nada, ninguém te olhava, ninguém. E eu queria estar no pódio, eu queria mostrar que eu podia estar lá. A minha realização foi quando eu consegui ganhar um segundo lugar num festival, pela primeira vez, assim, subir na... Nossa, era uma realização de um sonho, tanto pra mim quanto pra minha mãe, assim. E depois, eu fiz teatro pra melhorar a questão da timidez, da insegurança. E depois eu fui vendo que a arte era o que eu gostava, né? Eu me encontro na arte, eu amo cantar, eu amo estar no palco, eu amo me expressar através da música, então eu acho que é isso que eu quero pra minha vida. Quero representar outras pessoas pretas, outras pessoas gordas, outras pessoas pobres, etc, etc. Tudo que eu sou, eu quero que outras pessoas vejam que elas também podem chegar a um lugar de destaque ou que seja de representatividade.